Estamos de volta com você feliz e hoje, dia 13 de outubro, se comemora o Dia dos Profissionais Importantes para a nossa saúde, certo, Luísa? Certíssimo, Paulo. Então, pois é. Hoje é o dia do fisioterapeuta, esse profissional que se dedica diariamente à recuperação e reabilitação física das pessoas. Ser fisioterapeuta é ter outras mãos entre o coração, certeza. né? É o coração entre elas. Também hoje é tradicionalmente comemorado o Dia do Terapeuta Ocupacional. A terapia ocupacional se define em dois seres, o terapeuta e o cliente com suas reivindicações para si. O terapeuta ocupacional tem um potencial de fazê-lo recriar o já vivido e criar um ainda não vivido. Ser terapeuta ocupacional é acreditar que todas as pessoas são capazes, né, independentes de sua condição. É um espaço feito de atenção, onde você encontra outra pessoa para, né, quebrar essas barreiras criadas, né, esses conceitos de pensamento. O que eu sei é que a terapia ocupacional ela realmente ajuda na questão do pensamento, né, desenvolve o corpo. Essas e outros questionamentos sobre a terapia ocupacional a gente vai conversar agora com ela, a Lady Kelly, que vai falar um pouquinho. Terapeuta ocupacional, vai tirar algumas dúvidas. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Quem tiver dúvida já pode mandando aí no nosso Instagram, @TV Feliz, e no Facebook TV Feliz Oficial. É isso aí. Bom, Lady Kelly, para que a gente possa entender um pouco mais o que é a terapia ocupacional de fato, fala aí pra gente. Bom, a terapia ocupacional ela é uma profissão da área da saúde e trabalha em alguns aspectos, né? Então, aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais. Então, assim, trabalha o ser humano de forma holística, de forma globalizada em todos os seus aspectos. E tem uma maior interferência na independência e na autonomia do paciente. Então, a gente foca nesse aspecto de autonomia, de independência. Alguns pacientes que, por algum motivo, pela doença ou pela patologia em si, deixou de realizar alguma atividade mais simples, como escovar os dentes, pentear os cabelos, tomar banho sozinho. São atividades simples, mas que para o paciente que passou a precisar de uma terceira pessoa para realizá-las, se torna algo desconfortável. Então, entra aí o terapeuta ocupacional para que essas atividades sejam realizadas por eles, sim, sozinhos, e de forma independente, com autonomia. Então, o foco principal é a autonomia e a independência. Mas é voltada apenas para atividades motoras, Kelly? Não somente para atividades motoras, né? Para atividades cognitivas, também emocional e social. Por isso é tão abrangente, por isso é uma profissão tão rica, digamos assim. E que tipos de atividades são realizadas, assim, na terapia ocupacional especificamente? Paulo, é assim, na terapia ocupacional são realizadas algumas atividades, por exemplo, como lúdico, atividades expressivas, atividades manuais também. Utilizamos muito o artesanato, por exemplo, para algumas atividades expressivas e manuais, de acordo com a necessidade de cada paciente, né? O paciente que por algum motivo também, pela patologia ou a doença ou o tratamento, deixou de realizar algumas atividades que antes realizava algumas funções, por exemplo, de pintura, de motricidade fina, que são os movimentos mais finos, de abotoar um botão. Então, através de atividades como essas manuais, a gente pode estar conseguindo que ele realize novamente sozinho. E para a gente realmente se ocupar, né, terapia ocupacional, essa ocupação é realmente importante para que a gente, sei lá, evite até pensamentos que prejudicam a gente? Pois é, Paulo, assim, a terapia ocupacional, ela tem esse nome, dá-se esse nome à profissão, é um pouco injusta até com a gente, porque parece ser que qualquer ocupação é terapia, na verdade não é, né? Terapia ocupacional ela é algo muito mais focado, tem todo um trabalho voltado para a individualidade de cada paciente. A gente traça um plano de tratamento e não é qualquer coisa, não é que eu vou estar fazendo um crochê e se torna terapia ocupacional. Eu não vou estar passeando com o meu cachorro e é uma terapia ocupacional, é um momento de prazer, mas não é terapia ocupacional. Em quanto tempo pode ser feita a terapia ocupacional? O tratamento do paciente, no caso, se refere ao prognóstico, é muito relativo, assim, vai muito de cada paciente, é muito individualizado. Cada paciente tem uma resposta ao tratamento, então não dá muito para presumir. Os pacientes, eles acabam nos surpreendendo muito. Às vezes a gente, em nossas reuniões com a equipe, a gente fala, esse paciente ele vai estar apto para a vida reinserção social, com 6 meses, digamos assim. Com 4 meses, ele nos dá uma grande surpresa e fala, bom, a gente percebe que ele está apto para a reinserção, para viver a vida de forma independente, com autonomia. Então, é muito complicado falar de tempo, a gente não tem muito como presumir esse prognóstico. E para a terceira idade, né? Às vezes, muita gente fica sem, né, depressivo por não estar fazendo nada, né? Se aposentou, agora o que eu vou fazer? Como é que a terapia ocupacional realmente pode ajudar a terceira idade? Pois é.
também trabalha nesse aspecto, com esse público, trabalha desde bebê, criança, adulto, idoso. No idoso, como esse exemplo que você acabou de citar, quando ele está um pouquinho mais ocioso, que está na sua aposentadoria, é muito comum passar a ter depressão, então a terapia ocupacional entra nesse processo como mediador, nesse caso, nessa individualidade, e trabalha através das atividades para que ele tenha prazer na vida, para que perceba que é capaz de realizar essas atividades que antes realizava, mesmo nesse momento de aposentadoria, nesse momento em que parece que não tem nada para fazer. Então, a gente trabalha muito em grupo também, proporcionando esse bem-estar, essa qualidade de vida, resgatando, né, essa vontade de viver deles. Ah, legal. Então, isso, o que é mais gratificante, né? Já estou vendo que você fala com um sorriso no rosto. É tudo, você vê o paciente que chegou com algum comprometimento e a gente poder estar intervindo, poder estar mediando isso. E ele está apto para a vida, com independência, de antes, com as suas funções voltadas para as suas atividades de vida diária. As atividades instrumentais de vida diária, que no caso seriam o ir e vir, ele poder estar fazendo suas compras sozinho, podendo estar realizando suas atividades de banco sozinho, com autonomia, não tem preço, é realmente gratificante demais. É uma profissão muito linda, muito prazerosa. E lembrando que é uma profissão que eu não realizo sozinha, né? Assim, tem toda uma equipe voltada por trás que também que trabalha em conjunto e a gente consegue essa reinserção, tanto que a gente busca desse paciente. Legal. Leide, você trabalha diretamente com pacientes, né, que têm câncer, né? Como é que a terapia ocupacional pode ajudar em casos, né, em tratamentos de oncologia? Isso, eu trabalho na Casa de Apoio à Criança com Câncer do Valpaiva e lá a gente atende crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Então, assim, os pacientes chegam para a gente, primeiro que a mudança na rotina é completa, né, do paciente, da criança ou desse adolescente. Primeiro, eles se ausentam da escola por muitas vezes pela imunidade baixa, então precisa ter esse tempinho mesmo de tratamento, sai da escola, a mãe por muitas vezes precisa largar o trabalho em função do tratamento do filho, o pai fica no interior cuidando de outros filhos e trabalhando, porque alguém precisa trabalhar, né, para ter uma renda, e a gente intervém. Então, intervém a equipe, o terapeuta ocupacional intervém em alguma necessidade mais individualizada, quando o paciente ele perdeu a função, como eu já falei lá atrás, quando ele perdeu a função das funções mais simples, de escovar os dentes, de pentear os cabelos, de tomar banho. Ele, por muitas vezes, é aquela criança que brincava muito e com o tratamento passou a ficar um pouco mais recluso. Então, a gente também trabalha nessa questão social, com atividades em grupo, buscando essa interação entre eles. Aí acabam ali percebendo que não estão sozinhos, que tem a equipe e tem uns outros que estão passando pelo mesmo processo de tratamento. Então, a gente intervém nesse aspecto. Às vezes, precisa fazer alguma adaptação, que é uma adaptação que a gente chama de tecnologia assistiva, que é, por exemplo, o que é engrossar... essa tecnologia? Pois é, Paulo, é assim, engrossar um cabo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Engrossar o cabo de uma colher para que ele consiga fazer a preensão palmar e consiga se alimentar sozinho. Então, aí ele vai conseguir a independência que a gente tanto deseja. Que essa adaptação ela pode ser feita em copo, com pacientes que não conseguem segurar o copo. Demora para conseguir? Não, tem adaptações que elas são feitas até de EVA. Então, vai de baixo custo a utensílios mais caros, assim. E a gente faz, lá na Duval, por exemplo, a gente vai se ajeitando com EVA e vai dando super certo. E existem exercícios que podem fazer em casa? Assim, Paulo, com relação aos exercícios, a gente não indica muito as atividades que a gente chama, porque o ideal é que esse paciente realize essas atividades na presença do terapeuta ocupacional. Do profissional. Do profissional, porque a gente ali vai estar vendo se está fazendo da forma correta, o que está precisando. Em casa a gente não tem muito esse cuidado, né? Você também é auriculoterapeuta, né? Isso. Fala um pouquinho sobre essa técnica. Hoje foi a primeira vez que eu ouvi falar. Acho que algumas pessoas que estão em casa também. O que é? É assim, a auriculoterapia ou acupuntura auricular. É um tipo de acupuntura, só que é realizado no pavilhão da orelha. E lá na Duval é mais um recurso que a gente utiliza para atender tanto as mães quanto os pacientes. E a gente compreende que no pavilhão da orelha existe o nosso corpo, é como um microsistema. Então, funciona para dores de forma generalizada. Então, é como se fosse uma acupuntura mesmo? É a acupuntura, tá. só que no pavilhão da orelha. Entendi. Né? No caso, lá a gente utiliza semente de mostarda. Então, é para ansiedade, para a qualidade do sono. Como é que faz? Eu queria entender um pouquinho. A gente ouve muito falar em acupuntura, né? Sim. Mas como é que funciona de fato? Pois é, ela funciona assim, tanto para ansiedade quanto para
para equilíbrio do corpo de forma generalizada, para dores de cabeça, dor de coluna, para emagrecimento, para dormir bem. Então, é aplicada uma sementinha no local desejado de queixa do paciente e aí ele passa uns 5 dias com essa semente, retira e na próxima semana a gente refaz. É feito pelo menos uma vez por semana. Legal. Que bacana, que bacana. Você já tem alguma dúvida, né? Alguém queira saber um pouco mais sobre terapia ocupacional, pode entrar aí agora no nosso Instagram, @TVFeliz, e no nosso Facebook, TV Feliz Oficial. A gente está conversando com a Leide Kelly Farias, terapeuta ocupacional. É verdade. Leide, eu queria saber, a gente está bem no meio do Outubro Rosa, né? A terapia ocupacional, ela também faz parte do tratamento desses pacientes de mama, de câncer de mama? Também faz parte. A partir do momento que essa rotina dessa mulher acaba mudando também, o paciente entra com várias questões relacionadas ao emocional. Então, entra com acolhimento adequado. Algumas mulheres perderam ou pelo tratamento ou pela patologia, perdeu a sensibilidade de realizar alguns movimentos finos, delicados, de abotoar botão, de pentear os cabelos, e a gente entra nessa reabilitação. Perdeu alguma força também, muitas vezes, perdeu a motricidade fina, a coordenação motora, e aí é quando a gente trabalha nesse aspecto também. E reinserindo, a gente faz muito trabalho em grupo com esse público, até para elas não se sentirem tão sozinhas também, proporcionando algumas atividades prazerosas, momentos agradáveis ali em grupo, e a gente tem grandes resultados. E que mensagem você dá para o pessoal que está aí em casa nos assistindo, né? O que elas devem fazer quando recebem essa notícia e que elas realmente precisam de ajuda? E especificamente a terapia ocupacional. Como é que a terapia ocupacional ela realmente pode ajudar mais urgentemente para quem está passando por esse momento? Olha, Paulo, eu indico que se perceber necessitando de ajuda, que procure, por muitas vezes, um psicólogo de repente. E o terapeuta ocupacional também vai estar ali fazendo parte dessa equipe para proporcionar uma melhor qualidade de vida. E vai estar ali junto à equipe para estar proporcionando todo esse benefício. E existe mais um tipo de terapia ocupacional? Existem vários tipos, é isso? Não, existe só a terapia ocupacional. Outros tipos existem psicoterapia com psicólogo, mas terapia ocupacional, só mesmo profissional terapeuta ocupacional. E quais exercícios de fato existem, né? O que a gente pode... O que exatamente a terapia ocupacional faz? Existem outras segmentações dentro da terapia ocupacional ou não? Existe sim. A terapia ocupacional abrange esse público que eu falei, trabalha nessa independência, nessa autonomia, que é o ponto principal, mas a terapia ocupacional é basicamente isso que eu falei até agora, né? Existe muita gente que tem dúvida, que parece com fisioterapia, parece com psicologia, mas por trabalhar no aspecto emocional, assim como no aspecto físico. Trabalha o ser humano de forma holística, globalizada. Chegar um paciente para a gente com um membro comprometido por alguma questão, e a gente vai trabalhar esse membro, mas a gente também deseja saber como é que ele está no seu emocional. Porque está super ligado, né? Está muito ligado ao tudo, corpo, né? Muito, Paulo. Porque, assim, um paciente que teve um acidente, digamos assim, que precisa de reabilitação física, consequentemente, o emocional dele também está afetado. Então, precisa também trabalhar essa parte da mente, né? Também, sempre. Né? Porque se ele ficar com um pensamento negativo, não vou conseguir levantar esse copo, não vou conseguir fazer isso, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar, é resgatar a autonomia, a independência, a autoestima e a autoconfiança. Bacana. Muito legal. Bom, a gente encerra a nossa entrevista por hoje. Obrigada, foi muito bacana, né? Aprender um pouco mais sobre a terapia ocupacional e outras vertentes também. A gente gostaria de pedir para você seus contatos. Você atende na casa do Durval Paiva, Na Durval né? Paiva, que eu atendo. O telefone de lá é o 4006-1600. Qualquer coisa, podem entrar em contato lá. O site está passando na tela, casadurvalpaiva.org.br. Se você tem alguma dúvida, pode ligar para lá para esclarecer com a Leide Kelly e toda a turma dessa casa que é tão importante aqui na nossa cidade. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem Luísa Tavares. Vou ensinar para você que está em casa a fazer um porta-pincel. É isso mesmo, mulherada, fica de olho aí. Se você está precisando de um porta-pincel bonito, charmoso, fashion, você vai aprender. E é super fácil, vocês não têm noção. Dá até para vender, viu? Conseguir um dinheirinho extra. Depois do intervalo a gente volta já, tá? Não sai daí.